desvendando o universo interior, o cérebro, você e a dança quântica da existência. Prepare-se para uma jornada fascinante ao centro do seu ser. O cérebro humano, com seus quase 90 bilhões de neurônios, é o maior mistério da ciência moderna. Ele molda cada faceta da nossa personalidade, cada pensamento, cada emoção. Ele, de fato, faz de você, você. Mas será que estamos realmente no comando de tudo o que acontece dentro dessa intrincada máquina? A ilusão do controle, o inconsciente em ação. Uma vasta fração do que ocorre em nosso cérebro permanece fora do nosso campo de consciência. Enquanto pensamos ter tomado uma decisão cristalina, vou assistir apenas 2 episódios hoje à noite. De repente, nos vemos em uma maratona de séries. A questão é, essa escolha foi realmente sua? Ou algo mais profundo, algo inconsciente, estava no controle? Os mistérios do sono, quando o cérebro dança por conta própria. Consideremos o ato de dormir. Passamos 1/3 das nossas vidas nele, esperando estar inconscientes e em repouso. Mas para alguns, o cérebro tem outras ideias. O sonambulismo é uma prova vívida de que nossa identidade nem sempre está no controle. Como é possível realizar tarefas complexas, como andar, comer e até dirigir, tudo enquanto se está dormindo? A resposta reside na desconexão temporária de certas regiões cerebrais. Durante o sono profundo, partes do cérebro permanecem adormecidas, enquanto outras, como o córtex motor, que controla o movimento, e o córtex visual, que processa a visão, podem se ativar. O córtex pré-frontal, o nosso tomador de decisões e centro de autoconsciência, é uma das regiões que parece tirar uma soneca durante o sonambulismo. Isso nos mostra que a consciência não é uma chave liga e desliga. Ela existe em graus, e muitas das nossas decisões cotidianas são orquestradas por nosso inconsciente. Anestesia, a desintegração da consciência. A anestesia geral oferece uma visão ainda mais profunda sobre a natureza da consciência. Sob o efeito desses medicamentos, a rica e dinâmica atividade das ondas cerebrais, que se assemelha a uma conversa excitante enquanto estamos acordados, é dramaticamente reduzida a ondas lentas e monótonas. É como se a sinfonia da mente se transformasse em um zumbido ininteligível. O tálamo, uma pequena estrutura do tamanho de uma noz, localizada no centro do cérebro, atua como uma estação central de comunicação para o processamento de informações. Quando os anestésicos alteram a forma como as partes do cérebro se comunicam, especialmente através do tálamo, a consciência se desfaz. Isso nos sugere que a consciência não reside em uma única área do cérebro, mas sim na complexa comunicação e integração entre suas diversas regiões. É essa comunicação que, em última instância, faz de você, você. Cirurgia de cérebro dividido. 2 mentes em um só crânio? Imagine ter um lado do seu cérebro incapaz de se comunicar com o outro. Isso acontece com pacientes que passaram por cirurgia de cérebro dividido, um procedimento que corta o corpo caloso, a ponte de fibras que conecta os 2 hemisférios cerebrais. O resultado é como ter 2 mentes em um só cérebro. Apesar de a pessoa parecer uma só, os estudos revelam que o hemisfério esquerdo, responsável pela linguagem, pode não ter consciência do que o hemisfério direito, importante na avaliação de emoções e espaço visual, está percebendo. É uma prova assombrosa de como a nossa sensação de unidade pode ser uma ilusão orquestrada pela complexa arquitetura do nosso cérebro. Emoções e trauma, a tapeçaria que molda nosso cérebro. Nossas decisões não são apenas produto de processos internos. Elas são constantemente influenciadas pelo mundo ao nosso redor e pelas emoções, nossas e as dos outros. O estudo de como emoções como a culpa afetam nossa tomada de decisão revela a atuação da ínsula, que gera aquele sentimento de que talvez isso não seja uma boa ideia. A ínsula age como um termômetro, lendo a temperatura emocional do ambiente, enquanto uma região no córtex pré-frontal funciona como um termostato, regulando o nosso comportamento. A história de Phineas Gage
Um capataz de ferrovia que teve uma barra de metal atravessando seu cérebro é um lembrete dramático de como o dano ao córtex pré-frontal pode desregular emoções e comportamentos sociais. Isso nos ensina que a personalidade e a moralidade também residem na intrincada teia cerebral que nos define. Mas a influência vai ainda mais fundo. A pesquisa sobre o impacto do trauma revela que certas experiências podem alterar a biologia do cérebro de uma geração para outra. O ambiente e as experiências não apenas mudam a forma como nossos genes são ativados, mas essas mudanças podem ser herdadas, como se uma memória fosse transmitida através do esperma e do óvulo. É uma fascinante prova de uma mudança na evolução ocorrendo em apenas uma geração, validando o que a sociedade e os indivíduos sempre souberam intuitivamente. Somos profundamente moldados pelas nossas vivências e pelas expectativas daqueles ao nosso redor. A agência, uma sensação manipulável? Sentimos que somos os autores da nossa própria história, que temos total controle sobre nossas ações. Mas o neurocientista Uri Maoz nos mostra que essa sensação de agência pode ser mais frágil do que imaginamos. Experimentos com estimulação magnética transcraniana, TMS, revelam que a nossa percepção de ter iniciado um movimento pode ser manipulada. O cérebro de alguma forma preenche as lacunas para criar uma narrativa coerente de controle, mesmo que a realidade seja mais complexa. Criatividade, o poder de soltar o controle. Paradoxalmente, em algumas situações, abrir mão do controle consciente pode levar a resultados surpreendentes. Estudos sobre a criatividade, como o freestyle rap, mostram que o córtex pré-frontal, nosso centro de autovigilância, se desativa durante a improvisação. É como se, ao deixar ir, ganhamos um novo tipo de controle, permitindo que a genialidade flua sem as amarras do pensamento excessivo. Isso vale para qualquer atividade. Quanto mais você pratica o deixar ir, após dominar uma habilidade, melhor será seu desempenho. O decreto poderoso. Permita e veja a mudança acontecer. Seu cérebro é uma coleção complexa de partes interligadas, muitas das quais operam fora da sua percepção. Essa orquestra intrincada cria a sua percepção de quem você é. A consciência, essa magnífica habilidade de refletir sobre a própria mente, também pode nos enganar, levando-nos a crer em um controle total que nem sempre existe. A verdade é que somos influenciados por nossas redes sociais, cultura, genética, desenvolvimento e infância. No entanto, o eu inconsciente ainda é você. O vasto trabalho do cérebro acontece fora da nossa consciência, e tentar controlar demais pode de fato diminuir nosso desempenho. Mergulhando mais fundo na complexidade cerebral. A cada segundo, seu cérebro processa uma avalanche de informações sensoriais, desde a textura da roupa em sua pele até o murmúrio distante de vozes, tudo isso sem que você precise pensar sobre isso. Essa capacidade de operar em múltiplos níveis, consciente e inconsciente, é o que torna o cérebro tão extraordinário. Ele é um mestre da multitarefa, coordenando funções vitais e processos complexos simultaneamente. Pense na linguagem. Quando você fala, seu cérebro não apenas formula as palavras, mas também gerencia a respiração, o movimento da língua e dos lábios, o tom de voz e a prosódia. Tudo em tempo real, sem esforço aparente. E a memória? Nossas lembranças não são armazenadas em um único arquivo, como em um computador. Elas são fragmentadas e distribuídas por várias regiões cerebrais, sendo reconstruídas a cada vez que as acessamos. É por isso que a memória pode ser tão maleável, suscetível a distorções e influências externas, como testemunhamos em casos de falsas memórias ou na forma como o contexto emocional afeta a nossa recordação. O cérebro é também um órgão de adaptação constante. Ele está sempre aprendendo e se reorganizando em resposta às suas experiências, um fenômeno conhecido como plasticidade neural. Cada nova habilidade que você adquire, cada novo conhecimento que absorve, está literalmente reconfigurando as conexões em seu cérebro, fortalecendo algumas e enfraquecendo outras. Essa plasticidade é a base da nossa capacidade de recuperação após lesões cerebrais e da nossa habilidade de continuar aprendendo ao longo da vida, desafiando a ideia de que o cérebro se fixa na idade adulta. Mesmo o senso de tempo que experimentamos é uma construção do cérebro, não uma percepção passiva.
Ele pode se alongar em momentos de perigo ou se contrair quando estamos imersos em algo prazeroso. A intuição, aquele sexto sentido que muitas vezes nos guia, é outro exemplo do poder do processamento inconsciente. É a capacidade do cérebro de reconhecer padrões e tirar conclusões rapidamente, sem a necessidade de um raciocínio lógico explícito. Em vez de ser um único comandante, o cérebro opera como uma confederação de especialistas, cada um com sua própria função, mas todos trabalhando juntos para criar a experiência unificada da consciência. A pesquisa em neurociência continua a revelar novas camadas de complexidade. Por exemplo, a relação entre o cérebro e o intestino, o famoso segundo cérebro, mostra como nossa saúde mental está intrinsecamente ligada à nossa saúde digestiva. Milhões de neurônios revestem o sistema digestivo, comunicando-se bidirecionalmente com o cérebro principal e influenciando nosso humor, apetite e até mesmo nossas decisões. E as bactérias em nosso intestino, o microbioma, desempenham um papel surpreendente nessa comunicação, produzindo substâncias que podem afetar diretamente a função cerebral. Isso nos leva a repensar a ideia de individualidade. Se somos tão profundamente influenciados por nossas experiências, por nossos genes, por outras pessoas e até por micro-organismos, o que significa ser eu? A neurociência não diminui nossa humanidade, ela a aprofunda. Ela nos convida a uma humildade fascinante diante da complexidade do nosso próprio ser. Em vez de nos sentirmos pequenos diante dessa vasta rede neural, podemos nos maravilhar com a capacidade do nosso cérebro de criar significado, de gerar a sensação de agência e de construir uma narrativa pessoal. Mesmo a nossa capacidade de experimentar empatia e compaixão é resultado de complexos circuitos cerebrais que nos permitem simular os estados mentais dos outros. A neurociência social, em particular, explora como o cérebro é otimizado para a interação social, para ler as intenções e emoções dos outros e para cooperar em grupos. Essa capacidade social é fundamental para nossa sobrevivência e sucesso como espécie. Nossos cérebros evoluíram em um contexto social e são moldados por ele. Portanto, quando você interage com outra pessoa, não é apenas uma troca de palavras, é uma intrincada dança de sinais neurais, onde seu cérebro está constantemente calibrando e respondendo ao cérebro do outro. E a arte e a música, que tocam tão profundamente nossa alma, são mais uma prova da extraordinária capacidade do cérebro de processar padrões, gerar emoções e criar significado a partir do abstrato. Quando ouvimos música, diferentes áreas do cérebro se iluminam, processando ritmo, melodia, harmonia e as emoções que essas combinações evocam. A capacidade de apreciar a beleza, de rir, de chorar, de amar, todas essas experiências profundamente humanas emergem da complexa orquestração dos seus neurônios. A ciência do cérebro está apenas começando a desvendar alguns desses mistérios, e cada nova descoberta nos leva a questionar ainda mais profundamente quem somos e como funcionamos. É um campo de contínua exploração, onde cada pergunta respondida abre portas para dezenas de novas indagações, mantendo o cérebro como o maior mistério ainda a ser desvendado. Mas, ao mesmo tempo, essa jornada de autodescoberta, através da neurociência, oferece um caminho para uma maior autocompreensão e um senso de empoderamento. Ao compreender que seu cérebro é uma maravilha de processos conscientes e inconscientes, você pode começar a trabalhar com ele, em vez de contra ele. Você pode aprender a confiar mais na sua intuição, a permitir que a criatividade flua e a cultivar hábitos que promovam a saúde e plasticidade cerebral. É uma questão de alinhar sua intenção consciente com os vastos recursos do seu eu inconsciente, permitindo que a dança quântica da existência se revele. Seu convite à maestria quântica da mente é: a chave para uma vida mais plena e empoderada reside em uma compreensão mais profunda da sua própria mecânica interna.
Assim como na física quântica, onde a observação pode alterar a realidade, a sua consciência direcionada sobre os processos inconscientes do seu cérebro pode te dar o poder de moldar sua realidade. Este é o decreto poderoso que Neville Goddard nos ensina. Permita. Permita-se explorar as profundezas do seu ser. Reconheça que nem tudo está sob o controle consciente e confie na inteligência inata do seu cérebro. Ao fazer isso, você se alinha com as forças invisíveis que moldam sua existência. Qual aspecto do seu inconsciente você escolherá explorar hoje? Que controle você permitirá que se manifeste e que controle você soltará para ver a mudança acontecer em sua vida? A cada dia, a cada pensamento, a cada escolha, você tem a oportunidade de reescrever sua história. O universo interior aguarda a sua exploração. Curtiu este mergulho profundo no cérebro? Compartilhe suas percepções nos comentários abaixo e vamos continuar essa conversa fascinante.